Jesus falando aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Hebreus 2,15 diz que até nos tornarmos cristãos, todos nós estamos escravizados pelo medo da morte. Meu pai, eu já contei isso aqui, ele sofreu muito com esse medo da morte, ele testemunhou isso de púlpito várias vezes, falava para nós, a ponto dele, no começo do ministério dele, chegar a pedir ajuda de algum médico, e achava que estava tendo um problema, e o médico falou: você não está tendo nada, é só o medo emocional que você está tendo. E ele lutou muito com isso, e Deus foi, ao longo dos anos, o libertando pela graça de Deus. E em 2021, quando ele foi diagnosticado com câncer, nós, os filhos, imaginamos que esse medo voltaria. Mas, pela graça de Deus, foi o oposto que nós vimos. Ele não pediu para esconder nada dos resultados dos exames. A cada exame ia piorando a situação dele e ele queria saber. Porque ele falava, ele tinha lido um artigo do John Piper. John Piper lutou contra câncer de próstata e ele escreveu um artigo assim: não desperdice o seu câncer. Esse texto está na internet. E meu pai lia esse texto e ele falava que ele também não queria desperdiçar esse tempo com Deus. Uma semana antes do falecimento dele, eu estava com ele no quarto e gravei um vídeo com ele, sem ele saber, uma conversa com ele. Depois ele soube e permitiu que eu passasse isso, que ele estava falando justamente sobre o medo da morte, que Deus tinha libertado ele. Eu queria até passar esse pequeno trecho, mas eu achei melhor não. Mas eu coloquei ele lá no meu canal no YouTube, eu coloquei o áudio lá e acho que tem a imagem também. E foi muito impactante isso aí. Como que Deus tirou o medo da morte e deu descanso a ele durante uma aflição que ele sofreu, outros sofrem, não só ele, obviamente, eu só estou dando testemunho no caso dele, como outros irmãos também testemunham da mesma graça. Por situações tão difíceis, estão firmes em Deus, é a graça de Deus. Como ter um coração tranquilo quando você recebe um diagnóstico desse? Ou quando você começa a sentir na pele os efeitos dessa doença, ou de outras, de perdas de parentes, de filhos, de dores. E a sensação, assim, a impressão que eu tinha, e nós compartilhamos disso, é que cada vez ele estava crescendo mais no conhecimento, no relacionamento dele com Deus, que Deus estava desarraigando dele, e ele sofria cada vez menos. No corpo dele ele sofria cada dia mais, mas na alma dele ele estava cada dia mais descansado. Isso era impressionante. Como que Deus capacita pessoas falhas, pecadoras, como todos nós, a suportarmos isso. Como Deus fez com Estevão, como o próprio Jesus deu o testemunho dele na cruz, sofrendo, ele falou: Senhor, ele parou para perdoar as pessoas e para ainda salvar um ladrão que o clamou com sinceridade. O que Jesus está ensinando aqui não é um método, uma técnica de comportamento, de como você descobrir uma forma de você ficar tranquilo. Todo mundo está buscando forma, métodos, programas prontos que você faz, que você compra, que você segue alguns passos e você tem um resultado. O que Jesus está falando aqui, o que está em jogo aqui é o nosso relacionamento com Ele.